domingo oitavo, em que estamos festejando o evangelista São Mateus. Hoje, tanto o Evangelho como o apóstolo, e esta data, 26 de julho, são importantes. As mensagens que o Evangelho dá para nós é um milagre muito grande. Uma mensagem que mostra que o nosso Senhor Jesus Cristo, com este milagre que aconteceu, mostra que Ele é o divino, que Ele é Deus, porque também profetas e santos realizam milagres de cura, pedidos dos fiéis e das pessoas, e pela intercessão do santo que nós pedimos. Também os apóstolos realizaram milagres de curas, de doenças, mas nunca fizeram o especial milagre que era do cego que não tinha nada dentro dos olhos, que só o Criador do mundo realizou este milagre e colocou os olhos na realidade e plantou. Eles curam de doenças quando somáticas nós, os santos, temos necessidade e nós pedimos. Mas nunca ninguém na vida realizou a multiplicação dos pães. Por quê? Nunca ninguém. Porque é Ele que fez o pão não acabar para alimentar mais de 5.000 homens, além das crianças e das mulheres, e sobrar 12 cestas lotadas, é o Criador, aquele que faz a natureza crescer. Nenhuma outra pessoa, qualquer santo profeta, pode realizar este milagre. Por isso, é o único milagre que relata os evangelhos, a multiplicação dos pães. Realmente, o nosso Senhor Jesus Cristo, durante a vida dele, mostrou para nós, para os fariseus, para os judeus, para os apóstolos, o poder, a autoridade dele. Mas muitos ignoraram, outros fizeram polêmica, alimentou, coloca na sua cabeça este milagre. Mais de 5.000 pessoas, 7, 8, 9, o evangelista não fala, mas o importante era 5.000 homens, mais crianças, mais mulheres. Abençoou os pães e a partir de lá distribuíram os apóstolos e o pão não acabava, o peixe não acabava. Quem pode fazer este milagre? Aquele que é o Criador do mundo. Só Ele. Em memória de esse milagre, sempre quando temos algumas especial dias, comemorações de onomásticos de santos, oferecemos estes 5 pães que vamos depois
abençoar em memória de este milagre. Outra importante mensagem que o apóstolo Pablo manda pelos coríntios. Corintos, na época de Jesus, era uma polis pecadora, corrupta, idólatra. Eles eram muito, eles tinham uma maneira de satisfazer o saquio, a carne, errada, absolutamente errada. E o nosso apóstolo Pablo, nesta pecadora cidade, ficou 2 anos divulgando a benevolência de Deus. Outros anos não aguentavam a precária situação, não aguentavam os pecados, os homens com homens, mulheres com mulheres, mulheres com os pais e as mães, homens. É uma coisa, Sodoma e Gomorra, casa. E ele aguentou para plantar nesta cidade pecadora, plantar o cristianismo. E quando ele saiu da Corintos, ele mandava, preocupado pelos cristãos que viviam, que eram convertidos, mandava cartas. Salvaram 2 cartas. Temos 2 cartas. E nesta carta ao Corintos, ele fala: por que vocês estão, cristãos, estão brigando entre vocês? Por que vocês não seguem o que eu ensinei? Por que vocês não seguem o que o Cristo deixou para nós? Essa doença está até agora, no século XXI, entre os cristãos. Porque ninguém até agora se entregou plenamente à divina providência. Todos têm algumas coisas que impedem a divina providência, o Espírito Santo reagir neste mundo. Por isso, as aulas cada domingo agora, analisando tintim por tintim tudo que aconteceu durante 2000 anos, para encontrar o erro, para voltar a igreja novamente a ter a vida saudável, os milagres acontecidos, as salvações das pessoas, afastada de qualquer outra coisa que impede a santificação. Hoje, queridos irmãos, temos 2 exemplos. Vou falar pela osteoparte Marina, aquela mártir, megalo-mártir, jovem, que deixou a vida, os prazeres da vida, para abraçar os prazeres do Cristo, que são a espiritualidade. Ela amou o nosso Senhor e chegou até o martírio. Precisamos dia 17 deste mês. E dia 26, hoje, festejamos uma das outras megalomártires, que é a Santa Paraskeva. Um pequeno biográfico da Santa. Ela nasceu em Roma, os pais eram cristãos. Depois do falecimento dos pais, que era rica, distribuiu todas as riquezas dela para os pobres.
e peregrinando a Roma, divulgando a fé. Era jovem, bonita, tinha toda a vida pela frente, mas não, ela queria ser a mártir e a discípula digna de Cristo. Quando divulgaram e famaram ela ao rei, era na época do Antoninho, rei da Roma. Pegou ela e falou: você agora tem que homologar o Cristo, e você abandonar o Cristo, homologar os ídolos, e a partir de hoje você vai ter tudo do bom e do melhor que você quiser. E ela negou. Ela negou 1, 2, 3 vezes. O Toninho viu que não tinha como a Santa Paraskeva voltar aos ídolos. O nome dela, a mãe deu, porque era estira, ela não fazia, não tinha tantas vezes e não tinha filha. Que nasceu, Deus deu para ela, nasceu dia de Paraskeva, sexta-feira. Por isso, o pai e a mãe deram este nome. Então, quando o ninho ameaçou, mandou os soldados fazer um balde de óleo, queimar este óleo e colocar pisse quente também. E obrigou a Santa Paraskeva a entrar neste lébida, neste balde. Entrou. O balde era quente demais. Não acontecia nada com ela. Porque a divina providência, o Santo Espírito, o nosso Deus, protegia ela. E o milagre acontecia, e ele não poderia explicar como a sarca não se queima, como a carne não se queima. Então, falou para os soldados: dá um pouco para ver, e jogaram um pouco deste líquido nos olhos dele, para ver se queima ou não, ou eles fizeram alguma coisa. Imediatamente perdeu os olhos. A Santa Paraskeva viu ele e imediatamente clamou: Cristo, dá os olhos para ele. E ele imediatamente viu a luz. Então a Santa Paraskeva fez que ele, os olhos queimados, cego, voltar a ver. Por isso, sempre a Santa Paraskeva está protetora dos olhos. E aqui aconteceram milagres, pedindo para ela, e tem camas embaixo da ícone, e ela curou as pessoas. Por isso está relatado as curas no livro que nós divulgamos. Então, a Santa Paraskeva, com este milagre, fez o rei idólatra que provocou esta situação ser cristão. E ele depois, ele foi martirizado. E ele, porque homologou Cristo. E ela também, porque era romana, não poderia ser morta com outra maneira, decapitaram a cabeça dela e se entregou, o espírito dela entregou para as mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Milagrosa, milagrosa. O San Jacobo Tzaddik, o nosso tio, várias vezes, porque nós que somos da Ásia Menor, temos na nossa cidade de lá, temos muito respeito pela Santa Paraskeva e várias igrejas. Ele se comunicava com ela, ela aparecia e dava orientações para ele. Por isso,
ele tinha um respeito enorme por essa santa. Nós pesquisamos hoje, e por causa dos milagres que aconteceram pela intercessão dela, nós hoje vamos realizar a bênção dos 5 pães. O cristianismo não é uma ilusão. A fé de Cristo é uma força. A fé de Cristo é uma mudança. A fé de Cristo muda absolutamente o seu ânimo, a sua vontade, tira fora a tristeza, e depende se você é rico ou pobre, se você luta para a sobrevivência, isso não importa. A alegria de Cristo está dentro de nós e nós encaramos com a força de Ele, como mostrou com a bênção dos 5 pães, com a bênção dele e a energia dele, mudamos o mundo e principalmente o nosso interior.